Hallo! Hoje, nesse nosso primeiro vídeo da série Tipps zum Deutsch lernen, nós vamos falar de dois verbos que, se você aprende alemão há algum tempo, você com certeza já se deparou com eles, que é o stehen e o stehlen. E são dois verbos que geralmente causam uma certa confusão, mas então vamos dar uma conferida. O verbo stehen, o que acontece? Mesma coisa, para quem já aprende alemão há um tempo sabe muito bem que os alemães eles gostam muito de deixar as coisas muito claras, né? Então, assim como a gente tem vários verbos para cair, porque o alemão vai deixar claro se você caiu escadaria abaixo, se você caiu de lado. A mesma coisa acontece aqui com os verbos que indicam posição. Então, o que acontece? O alemão, ele tem um verbo específico para indicar que as coisas estão em pé, que elas estão deitadas, sentadas ou penduradas. Enquanto em português a gente só fala que está, né? Então a gente vai dizer que o livro está na prateleira, a boneca está em cima da cama, a caneta está em cima da mesa. Mas para o alemão não é bem assim, porque dependendo se a coisa está na vertical ou na horizontal, ele vai usar um verbo diferente. Então, por exemplo, o stehen. O stehen, quando é que a gente usa ele, né? Ele é, então, indicado para dizer que alguma coisa está em pé, ou enfim, na vertical, mas que ela já está lá, quer dizer, não tem movimento, ok? O objeto está estático. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui uma estante de livros, e a gente diria, então, das Buch steht im Regal, ou die Bücher sind im Regal. Ou, no caso aqui, der Becher steht auf dem Tisch. Ele já está lá, então, steht. Ou aqui embaixo, die Flaschen stehen an der Wand. Por último, então, das Auto steht in der Garage. O carro também já está ali estacionado, então, das Auto steht in der Garage. Quando a gente quer perguntar pelo verbo stehen, a gente usa o wo, né? Daquelas palavrinhas com W para pergunta, a gente vai usar o wo. Wo steht das Auto? Wo stehen die Flaschen? Wo steht der Becher? Wo steht das Buch? Ok? Então, a gente vai usar o wo para perguntar pelo verbo stehen. Wo steht? E esses dois verbos, o que acontece? Eles vão ajudar a gente, de certa forma, quando a gente entrar naquele ponto que é um dos terrores de muitos alunos que aprendem alemão, que é o acusativo dative. Né? Enquanto acusativo e dative estão separados, é muito simples, é muito fácil. Mas quando a gente entra no caso das Wechselpräpositionen, que são aquelas preposições que podem ser usadas tanto para um quanto para outro, é aí que as dúvidas surgem, é aí que a coisa realmente pega. Só que aí a gente tem verbinhos como stehen e stehlen que ajudam a gente a se localizar. Então, por exemplo, aqui, o stehen, a gente pergunta wo nesses casos vai exigir dative. Então, já é um caso em que, se você enxergar o stehen na frase, tem uma daquelas preposições, você já sabe, automaticamente, dative. Então, por exemplo, aqui, vamos rever as frases, né? Das Buch steht im Regal. O original seria das Regal, né? Aí, passando para o dativo, ficaria in dem Regal. E aí, eles juntam tudo e fica im Regal. A mesma coisa aqui, então. Die Garage, no dativo, fica in der Garage. Die Wand, an der Wand. Der Tisch, auf dem Tisch. Então, tudo que estava ali passou para o dative, porque a gente estava dizendo onde as coisas estavam. No stehlen, aí a coisa muda um pouco de figura. Lembra que antes lá era tudo estático. Aqui, como vocês já podem ver na imagem, tem movimento. Ok? A coisa está sendo colocada, quer dizer, você vai ter um sujeito e o objeto. Né? Antes, você dizia simplesmente o carro está na garagem. Aqui, agora, você vai ter que dizer que alguém colocou o carro na garagem. Okay, so stellt das Auto in die Garage. Stellt das Auto in die Garage. Então, aqui é a mesma coisa. Você continua com a posição vertical, mas antes era estático, agora você tem um movimento com o verbo. Mesma coisa aqui. Sie stellt die Flasche auf den Tisch. Perceba o movimento.
e a garrafa está sobre a mesa. Aqui também, stellt den Becher in den Schrank. Né? Perceba o movimento. Stellt den Becher in den Schrank. Quando a gente vai, então, perguntar pelo stehlen, agora a gente pergunta wohin, porque o wohin indica justamente esse movimento. Para onde? Eu acho que é isso talvez que confunda muito quem está aprendendo, porque quando você... Em português, a gente acaba confundindo muito o uso do onde e do aonde, né? E a gente não faz bem essa diferenciação movimento sem movimento. O alemão, sim. Wo estático, wohin, quando tem movimento. Então, aqui, wohin stellt den Becher? Wohin stellt sie die Flasche? Wohin stellt das Auto? Então, wohin, ele exige, nesses casos, o acusativo. Então, quando você enxergar o verbo stehlen, e, de novo, uma daquelas preposições, você automaticamente já vai saber, opa, aqui agora é acusativo. Exemplos aqui de novo. Então, der Schrank virou in den Schrank. Der Tisch virou auf den Tisch. Die Garage ficou in die Garage. Lembrando, né, que no acusativo só o masculino muda, que mudou então do der pro den. O die continua igual, o das continua igual. Recapitulando então, o verbo stehen, a conjugação dele aqui, né, então fica sie steht. No pretérito ele fica stand, no perfect hat gestanden. Então, ele é sem movimento, a gente pergunta wo, e o wo, então, exige dative. Já o stehlen fica stellt, pretéritum stellte, perfect hat gestellt. Esse, sim, é com o movimento, com ele a gente pergunta wohin, e o wohin exige acusativo. Aqui do lado, você vai ver que tem uma opção para assistir esse vídeo todinho em alemão também. Ok? Então, se você quiser, fique à vontade. Assista o vídeo de novo todinho em alemão. Até a próxima. Tschüss!